tela. Agradeço a Deus também pela Ana Paula, pela pastora Esther, pela família, não só o Joshua que está aqui, mas toda a casa dele, toda a igreja. Seja bem-vindo. Welcome to Correias. Thank you very much, my friend. Deus abençoe. Shalom, igreja linda. Eu, quando chego num lugar e tenho a honra de ser convidado para um lugar tão seleto como esse, eu pergunto: papai, que tipo de comida esse povo come? Fast food, prato feito, ou eles comem à la carte? Eu tenho uma mensagem de fast food para vocês. Dura 40 minutos. E eu não vou pecar contra aquele relógio que está ali atrás. Eu tenho um prato feito também. Vocês vão dar glória e vão sair daqui rindo. Mas eu aprendi que num restaurante onde você come à la carte, você senta na mesa e espera a comida. E quando a comida vem, você aprecia aquele tempo. Você mastiga. Você digesta. Pergunta à pessoa do seu lado: que tipo de comida você quer? Posso servir qualquer um desses 3 pratos. Quer um prato feito? Quer um PF? Quer um sanduba? Ou você quer a comida que eu gastei a tarde toda preparando para honrar você e honrar o Deus que nós servimos? Então põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, que haja unção sobre aquele que fala, que haja unção a mim que ouve, e que tua unção seja o registro da tua presença nesse lugar. Te adoramos, em nome de Jesus, amém. Posso ouvir um glória a Deus? Depois, se sobrar tempo, eu me apresento. Eu me sinto tão honrado aqui, e me sinto tão em casa aqui, a ponto de fazer essas colocações que eu não teria coragem de fazer hoje. A gente vai ficando velho, vai perdendo cabelo e vai ganhando juízo. Eu estava vendo ali a divisa, Êxodo 33, salvo engano, versículo 15, onde Moisés, ele diz: se a tua presença não for conosco, eu não vou a lugar algum. E me lembro quando Adilson e Marisa elegeram esse nome para esse ministério, eu disse: rapaz, não vai colar, Secrim. Eu me lembrava daqueles, tinha um chocolate que fazia uma propaganda de um chocolate crocante, e Secrim é crocante. Eu gosto de chocolate crocante, tem consistência. Mas eu disse para ele: por que Secrim? Porque ele disse: é abreviatura, é Cristo entre nós. Assim, interessante, extraordinário. E como Deus, ele é perito em nos provar o quão precipitado nós somos algumas vezes nas nossas opiniões, né? E Deus tem dado vida a esse ministério já há 19 anos. Eu tive a honra de passar a liderança do Conselho de Pastores para o pastor Adilson, porque eu vi nele um Timóteo naquela época, mas hoje ele é um Gamaliel. Eu glorifico a Deus porque crescimento é algo notável a um ser vivo. E eu estava pensando, por que Moisés disse aquilo dali? Porque, na verdade, Deus havia chamado Moisés para uma aproximação. Ele chamaria a atenção de Arão e de Miriam, dizendo: o meu relacionamento com Moisés não é como o relacionamento dos profetas, que eu falo com sonhos e visões. Meu relacionamento com Moisés é o relacionamento de um amigo, é o relacionamento de alguém que fala face a face. E a gente vai perceber que a razão disso é porque Deus estabeleceu com Moisés a aliança. Êxodo 19, versículos 5 a 6, vai dizer isso, que Deus estabeleceu uma aliança com Moisés. Vocês põem no telão, não? Vocês costumam botar? Então fica esperto, que eu tenho pouco tempo e o relógio está correndo. E diz assim: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Obrigada, linda. Mais um versículozinho. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel.
Então Deus estava chamando aquela nação para ser uma nação sacerdotal, não a visão exclusivista que Israel tem. Mais adiante, Êxodo 24, 7 e 8, a Bíblia vai dizer que agora Deus chamava Moisés para proclamar essa aliança, não a Torá, mas a aliança, e diz: em seguida leu o livro da aliança e o leu para o povo, e eles responderam: tudo que Yahvé ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Tem mais um versículo. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e proclamou: este é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco por meio de todos esses mandamentos. Diga assim: o sangue da aliança. A aliança do sangue é superior à aliança do leite. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Por isso que a aliança do sangue, ela nos dá autonomia, ela nos amadurece. Porque a aliança do sangue tem o poder de fazer de um homem e uma mulher uma só pessoa. E a aliança do sangue tinha poder de fazer de um homem com outra pessoa, de uma família com outra família, de uma nação com outra nação, uma única nação. Esse sangue nos colocou em Cristo e Cristo em nós. Aliás, é Cristo em nós, a esperança da glória. Eu posso ouvir um aleluia? Então eu preciso dar uma pequena introdução aqui sobre o que aliança é. Porque se nós queremos entender o propósito da presença, nós precisamos entender o propósito da aliança. E eu gosto de ouvir alguns, ou consultar alguns rabinos. Então, para alguns rabinos como Rabban e Maharal de Praga, teólogos da aliança do sangue, a aliança do sangue não é um mero símbolo biológico, ela é uma moeda de troca da própria essência. Porque eu preciso entender qual era o pensamento. Para o pensamento hebreu, a alma, o ânimos, a soma de uma existência estava no sangue. E aqui está essa profundidade sobre a aliança de sangue, Berit Dan, sintetizada em 3 pilares que transcendem o óbvio. Então, Nefesh quer dizer intercâmbio de almas. O que houve no exemplo entre Davi e Jonathan, intercâmbio de almas. O que há no casamento não é prioridade, não é mais o beneficiar o sonho de um em detrimento do outro, ou a autoridade de um sobre o outro, mas o que há ali é intercâmbio de almas. A gente até passa a parecer com o nosso cônjuge, não é isso, Lenita? Está fortinha, Deus te abençoe, né? Está cuidando bem dele, está cuidando bem de você. Com esse casal há muitos anos, é uma alegria ver um casal de pastores como vocês, o Adilson e a sua querida escudeira Marisa, estão muito bem ladeados. Eu estava ouvindo aqui a introdução da Shirley, eu falei com o Saulo lá atrás, ela está no fogo, hein? Ela está no azeite. Shirley Canelinha de Fogo, Deus abençoe. Uma equipe abençoada, pastor. Você e Marisa são talentosos em gerar filhos, né? Lá, falar filhos, está lá atrás das câmeras, atrás do painel, está lá Felipe, nosso novo arquiteto, Deus abençoe. Aqui sentado, né, contemporâneo do Felipe, está o nosso futuro aplicador do direito, né, está no último período lá do seu curso de direito. São filhos. E quando eu olho para a igreja, eu vejo a igreja como filhos. Intercâmbio de almas. Levítico 17:11 diz que a vida da carne está no sangue. Então a vida, o fôlego. A revelação é que quando 2 pactuantes misturavam sangue ou passavam entre animais sacrificados, eles estavam dizendo: eu não sou mais apenas eu sou você e você sou eu. É isso que a aliança ela tem o poder de fazer. Cristo em nós, a esperança da glória. Emanuel, Deus conosco. O impacto se explica porque Davi buscou Mefibosete na metafísica da aliança. Davi não via o filho de Jonatas como um terceiro, mas como uma extensão do próprio Jonatas que vivia nele. Você é uma extensão de Jesus. Jesus vive em você. Quando o Pai olha para você, você é uma extensão da vida de Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Também na aliança havia um sentido de autodevoração. E nessa autodevoração era como se fosse uma mutilação do ego.
Porque a partir do momento que eu estabeleci uma aliança, minha vontade não vale mais. É isso que Ruth disse para Noemi: onde você for eu vou, onde você pousar eu pouso, teu povo vai ser o meu povo, não importa que eu seja moabita, teu povo vai ser meu povo, teu Deus vai ser o meu Deus. Não me inste para que te deixe ou para que te abandones. Aliança. E eu falo isso porque hoje a coisa mais rara que tem é você encontrar pessoas aliançadas, pessoas que geram e crescem com raízes. Então eu conheço esse time de liderança, eu sei, eu sou testemunha de quando as raízes deles começaram a se misturar. Eu expliquei para os irmãos que foram conosco algumas vezes lá em Israel, eu disse: a oliveira ela não morre, porque ela se comunica com a outra oliveira pelas raízes, e quando uma delas fica doente, a raiz de uma sara a outra. E assim será você, se você decidir ficar no lugar que Deus tem te plantado, e você decidir florescer no lugar que Deus te plantou. Alguém diga aliança. Alguém diga mais uma vez aliança. Então, a passar por entre as peças, como foi o sacrifício de Abraão, na sua aliança com Deus. E veja que, enquanto ele passava entre as peças, ele desenhava um 8, ou seja, uma aliança interligada entre outra aliança. E quem fotografou depois que aquela oferta foi consumida, o que ficou foi o registro do sangue, registrando um 8, a figura do infinito, a figura de laços que se conectam. Alguém diga aleluia. Então o pactuante declarava que o meu destino seja como deste animal, se eu quebrar essa palavra. E o segredo, a aliança de sangue é uma única estrutura jurídica que remove a saída de emergência. Aos olhos de Deus, uma aliança não se quebra. Aos olhos de Deus, uma aliança se renova. Há uma distinção hoje nos contratos que nós vemos. O contrato no cartório ele pode ser quebrado, porque um contrato é um contrato de interesse de partes. Mas uma aliança não se quebra. Isso é muito importante, porque parece que o povo hoje tem esquecido. Aqui nós vemos que numa aliança poderia haver substituição do herdeiro. O sangue fala ao futuro e outras coisas que nós poderíamos estar trazendo aqui para os irmãos, mas vai ficar para um outro momento. Eu quero conversar com os irmãos sobre 3 momentos da vida de Davi, onde a aliança foi marcante, para que a presença fosse algo de extraordinário. Eu quero que você vá comigo, por gentileza, salvo engano, eu estou em 1 Samuel capítulo 20, e eu vou comentando o texto, porque eu sei que os irmãos conhecem a Bíblia, né? Eu, quando faço uma petição para um juiz, eu costumo colocar assim: o senhor tem o dever de conhecer a lei. Então eu não fico lá enchendo a minha petição de artigos, porque se ele é juiz, é obrigação dele conhecer a lei. E quando eu falo com servos de Deus, digo ao irmão que estou falando assim: é sua obrigação e privilégio conhecer a palavra. Examinai as escrituras, porque cuidaste nela as palavras de vida eterna. Mas se você está começando, e glória a Deus, porque a gente está sempre falando com gente que está começando, isso é sinal que a igreja está viva, a igreja está gerando. Então anote lá a passagem, e em algum momento, não esqueça não, por favor. É melhor um pequeno lápis do que uma grande memória. Registre isso de alguma forma. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Então nós temos um personagem chamado Davi. Esse homem é um homem selado por Deus, marcado com Deus, com um destino divino extraordinário. Um homem que não se embriaga naquilo que o Senhor prometeu para a sua vida, naquilo que o Senhor determinou para a sua vida, mas ele aguarda o momento certo, a exaltação que Deus daria a ele. E ele entendia muito bem, antes mesmo de ser proclamado, que aquele que se humilha, Deus exalta. Chega o tempo de Davi. Davi está na fase de maturidade. Davi então reclama o quinhão da vitória sobre o gigante e ele casa com a filha do rei Mical. Mas Saul é um daqueles tipos de liderança que pensa que Deus, um Moisés que pensa que Deus não fez um Josué para substituí-lo. É aquele que não tem visão de futuro, aquele que pensa que o ministério cabe nele. Mas eu glorifico a Deus porque nós precisamos enxergar isso. Nós vemos os registros da nossa volta, os testemunhos, que quando nós não enxergamos o ministério maior do que nós,
nós passamos e os ministérios passam também. Então, o melhor chamado que Deus tem, Miles Monroe costumava dizer que a liderança que funciona é aquela que funciona. É aquela que quando você está ausente, ela permanece. Que palavras tremendas para um homem que foi tomado do nosso convívio de forma tão drástica. O time praticamente todo foi. A liderança da igreja praticamente toda foi. Não ficou viúva, não ficou filha, não ficou genro. Toda a liderança estava naquele voo e foi. E Deus testou o que havia entregue ao filho dele, ao servo dele durante anos. Que a liderança que funciona é aquela que funciona quando você não está presente. Eu estava ali na frente e estava pensando, como leva anos para você sentar nessa primeira fileira como pastor e parar de olhar para trás. A preocupação, quem veio? Porque o pastor faz conta. Ele sabe que segunda-feira chega. Ele fala, quem veio, quem não veio? Quem está presente? Como é que está? As cadeiras cheias, quantas cadeiras vazias? Quando isso deixa de ser importante para nós e o mais importante é a presença. Deus a meta quantas pessoas vão estar presentes, o importante é ele estar presente. E a gente aprende isso. E eu vendo ali o Adilson com seu cabelinho branco, eu me lembro quando ele falou o nome da igreja, eu perguntei quanto e como é que é essa igreja? Ele disse, não, ainda não é igreja, é uma célula. Era ele, Marisa e 2 cachorros e o Felipe. Tinha um tio dele também, Adão, que de vez em quando aparecia. Mas, visão. Alguém diga assim, visão. Porque vocês sabem que Marisa gosta de cachorro, né? Não é isso? Deus é bom, Igreja Santa. Deus é bom. E essas situações são situações que vão trazer assim uma referência muito interessante sobre esse encontro de Davi com Jonatas, porque a gente vai entender como é que esse contexto da aliança ele acontece e como isso ainda nos afeta hoje. Então, primeira coisa que eu percebo foi o fundamento, o pacto de sangue entre príncipes. Alguém diga assim, pacto de sangue entre príncipes. 1 Samuel capítulo 18, de 3 até o 4. 1 Samuel 18, de 3 até o 4. Por que eu estou falando da príncipes? Nós somos filhos do grande rei. Então esse auditório está cheio de príncipes e princesas do Senhor. Digo, amado, se eu falar assim, eu e você somos príncipes. Mas alguém tem que governar. Eu posso ouvir um aleluia? Eu me lembro de um filme que eu vi, era uma nave cheia de anõezinhos, todos eles eram generais, só tinha um soldado, e o soldado sofria. Um dia a nave foi tomada e o soldado viu ali uma possibilidade inédita dele ter liberdade, porque todo mundo dava ordem nele, porque todo mundo era general. Só ele era soldado, e ele não sabia por quê, a patente dele era de soldado. Então nós precisamos saber que apesar e a despeito de sermos príncipes, a despeito de você ser sacerdote, existe um sumo, existe uma distinção, existe um Arão, e sob Arão existe um Moisés. Nós caminhamos debaixo de autoridade porque entendemos que só quem se submete à autoridade tem autoridade. Então o fundamento aqui é sobre o pacto de sangue entre príncipes. Quando é que há esse intercâmbio de almas? Quando o sonho dessa liderança passa a ser o seu sonho. E quando as tuas necessidades passam a ser também motivo dos joelhos dos filhos de Deus que aqui estão se inclinarem, as lágrimas descerem e a intercessão vir por cada uma de nossas vidas. Nós vamos perceber que toda a história que vai alcançar inclusive a família de Jonatas, ela tem a ver com aliança. Alguém diga assim, aliança. Alguém diga assim, mais forte, aliança. Aliança de príncipes. Aliança de príncipes. É muito bom hoje eu falar pela manhã com a nossa igreja sobre você estar consciente da sua identidade. Nossa identidade como servo de Deus, ela tem pelo menos 3 princípios. Você é sal, você é luz, você é sacerdócio real. E isso é algo que Israel não quis ter na sua identidade. Deus chamou essa nação para uma aliança onde ela seria uma nação sacerdotal. E toda a história que nós vamos perceber, Jonatas, filho de Saul, teve um filho também, e o nome dele era Mefibosete.
Mas a história que vai alcançar esse moço Mefibosete, que vai ser resgatado no lugar onde nada florescia, no lugar onde nada enverdecia, no lugar onde a vida não era gerada, um lugar chamado Ló-debar. Ló no hebreu quer dizer não. Toda vez que você quer negar alguma coisa é Ló, Ló, Ló. Então ali nada. Talvez você tenha passado uma vida onde nada tenha dado certo. Casamento não deu certo, negócio não deu certo, parece que a vida não está certo. Eu conheço pessoas que até o suicídio não deu certo. E eu glorifico a Deus porque o que eu vou ver aqui na vida desse jovem, um Deus preocupado em tirar Mefibosete de Ló-debar. Eu quero que você fale para 3 pessoas, mesmo que você estiver de mal com ela, fala com a pessoa de trás e diga assim: Deus quer te tirar de Ló-debar. Deus quer te tirar de uma situação onde nada enverdece. Deus quer te tirar de uma situação onde a vida não prospera. Deus quer te tirar de uma situação onde nada cresce. Alguém está entendendo? Diga aleluia. Lá em 1 Samuel capítulo 18, versículos 3 e 4. Qual é a passagem, Igreja Santa? 1 Samuel, vocês dizem. Se vocês repetirem, eu prego menos tempo. 1 Samuel 18, 3 e 4. Assim eu sei que vocês pegaram. Jonatas fez um juramento. Palavra juramento, pacto, aliança, fazem a mesma menção a um concerto com C. Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se seu melhor amigo, alma. A Bíblia diz que a alma dos dois se tornou uma. Isso é o que a aliança de sangue faz. Jonas tirou o manto que vestia e o deu a Davi. Também lhe entregou sua túnica militar, espada, arco e cinturão. Essa é a primeira dica de uma aliança. Você se desarma. Você vai casar com alguém e a pessoa vem cheia de mágoas, cheia de dores. Você vai receber uma ovelha e ela vem contando história de onde ela veio, quanto ela foi perseguida, quanto ela foi injustiçada. A primeira coisa, o primeiro critério para uma aliança: se desarme. Jonatas se despiu, ele se tornou vulnerável. Alguém diga vulnerável. Qualquer ataque, ele sabia que havia uma história, que Davi havia sido preparado para ser rei, e ele sabia que ele era o candidato número 1 a suceder o trono do seu pai, e ele se colocou vulnerável. Algumas pessoas não abrem mão do seu ponto de vista, esquecendo que aquilo é apenas um ponto. É apenas um ponto que você está enxergando. A capacidade de se tornar vulnerável, de dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos, Senhor, eu sou o teu servo. Pessoas que simplesmente chegam e dizem assim: faz comigo, eis-me aqui, Senhor, envia-me, faz o que o Senhor quiser da minha vida. E nós percebemos que nesse momento algo de extraordinário vai acontecer, porque aqui nós percebemos a substituição de uma identidade. Nós chegamos aí no versículo 4, querida? Chegamos. Há uma substituição de identidade, porque Jonatas é o herdeiro legítimo de um trono, mas de um trono rebelde. E ele está vendo que o pai dele nunca enxergou, que o povo também não enxergou. Ele está abdicando dessa herança de rebeldia. Nós somos filhos de pais rebeldes. Nós nascemos no âmbito da rebeldia. Por isso, não poucos de nós andamos na idolatria, na feitiçaria e tantas coisas, porque isso é próprio da rebeldia. A Bíblia diz que nós fazíamos, capítulo 2 de Éfeso, nós fazíamos a vontade dos nossos pensamentos, porque um espírito que atua nos filhos da desobediência, ele manipulava o nosso coração. Éramos filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com o qual nos amou, sendo nós ainda pecadores. Alguém pode glorificar o Eterno? Alguém pode dizer aleluia? Um rabino, Rashi, ele destacou que esse ato foi uma transferência de destino. Você sabe quando uma pessoa vai caminhar com você, Adilson? Quando o camarada não chega aqui dizendo: meu ministério é esse. Ele está aqui no altar, ele está dizendo: meu ministério é esse. Porque quando ele tem aliança com você, ele faz uma troca de destino. Ele troca o destino dele pelo seu. Não é mais o ministério dele.
Porque o ministério dele vai ser como uma parasita dentro da igreja. Isso causa doença à igreja. Essa parasita, ela só se alimenta da popularidade da igreja. E quando é como um carrapato, depois que tomou tudo que tinha, ele sai levando os seus. Então, esse rabino destaca que esse ato foi uma transferência de destino. Jonatas se despiu de sua glória real para revestir aquele que o mundo ainda via apenas como um pastor. O guerreiro se despiu na frente de um pastor. O pescador se rendeu ao conselho de um carpinteiro para uma pesca. Digo, amado, você precisa estar preparado para uma aliança. Alguém pode dizer aleluia? O que nós percebemos aqui, no capítulo 1 de Samuel 20, versículos, 1 Samuel capítulo 20, versículos 14 e 15. Eu vou dar trabalho para você, tá, minha princesa? Ele vai de novo fazer uma segunda aliança. E se eu ainda estiver entre os vivos, possa testemunhar para comigo a misericórdia leal de Yahvé. Todavia, se morrer, não deixes jamais de agir com a bondade para com a minha família, quando o Senhor exterminar da face da terra os teus inimigos. Ele segue até o 17, querida. Esse foi o 17. Esse foi o 15. Obrigado, é isso mesmo. Então, o que eu percebo aqui? Aqui, antes ele fez uma aliança de destino, onde ele reconhece um pastor como alguém acima dele, e ele sendo um príncipe e um guerreiro, ele se despe da sua armadura. Mas agora ele está fazendo uma aliança em favor da sua família. Eu já vi pessoas que saem da igreja por uma questão de orgulho próprio, e ele não olha para a sua família. O casamento lá na frente vai sofrer daquelas consequências. Os filhos que não crescem no ambiente de aliança, também não vão ter aliança na sua casa. E uma aliança, quando ela é travada, a Bíblia diz que, há um princípio que eu tiro da Bíblia que diz que é o princípio, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos é a certeza de que você amou a mãe deles. Alguém diga, Deus era glorioso. Alguém diga, Deus é maravilhoso. Nesses capítulos, Jonatas pede, não retire jamais a tua misericórdia, Reset, da minha família. Ele estabelece uma apólice de seguro espiritual para a sua descendência. Eu tinha um amigo muito querido, Filomeno Romero, e ele fez essa aliança comigo. Eu coloquei a mão debaixo da coxa dele, ele colocou a mão debaixo da minha coxa. Ele disse, se um dia eu faltar, se um dia você faltar, sua família não vai ficar desamparada. Com quantas pessoas você pode contar hoje? Porque as pessoas não querem apenas um fast food. As pessoas não querem apenas um PF. Às vezes, você está adotando a mesma coisa no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento congregacional, no seu relacionamento com a igreja. Esse é o tempo da velocidade. Então, é como se fosse o vale de uma internet que acaba, e as pessoas chegam para você e dizem assim, meu tempo aqui acabou, pastor. Esse círculo se fechou. Quem tem consciência de aliança, círculos não se fecham, eles se renovam. Esse ano eu faço 40 anos de casado com a minha esposa. E estou nas vésperas do meu jubileu como servo de Deus, 50 anos servindo a Jesus. Vale a pena. Tudo que eu posso te dizer é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Diga para o seu lado, seja alguém de aliança. 1 Samuel capítulo 23, 17, nós vamos para a terceira aliança. 1 Samuel capítulo 23, versículo 17, nós vamos para a terceira aliança. E Jonatas fez com que disse Jonatas a Davi, não temas porquanto as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Em verdade tu reinarás sobre Israel. Eu reconheço isso, não eu.
Não é mais um amigo que está dizendo isso. Não é mais um príncipe desarmado que está dizendo isso. Eu te reconheço como meu rei, porque Deus te elegeu. Escute, você pode não concordar com algumas coisas do temperamento do seu pastor, você pode não concordar com algumas coisas na diretriz da sua igreja, mas uma coisa você precisa entender: foi Deus que os elegeu. Um amigo de Abraão, inimigo do filho dele, chegou para ele e disse assim: eu não vou mais entulhar os teus poços, porque eu não me atrevo a ser inimigo de quem Deus é amigo. Não seja inimigo de quem Deus é amigo. Abraão, o negócio é o seguinte: eu vou abençoar quem te abençoa, não se vingue não. Eu amaldiçoo quem te amaldiçoa. Então é bom a gente andar com amigos de Deus. E é bom porque um dia desses nós também vamos ser conhecidos como amigos de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Então aí o que nós temos? Nós temos a renúncia do trono. Disse Jonatas a Davi: não temas, porquanto as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Em verdade tu reinarás sobre Israel, e eu lhe servirei como segundo em comando. Eu já decidi. Somos príncipes, mas você é o primeiro. Porque qualquer organização que não tem princípio de hierarquia, não tem honra, ela não prospera. Quando uma esposa diz para o esposo: eu e você fomos feitos da mesma matriz, eu saí de você, eu estou em você, mas em aliança eu despojo as minhas armas, minha espada, meu escudo. Eu despojo do meu destino, agora é o nosso destino. Eu despojo dos meus planos e meus projetos, agora são os nossos projetos. Mas você será o cabeça, porque é isso que a Bíblia diz. Cuidado com as suas decisões, porque eu vou estar te acompanhando. Na passagem do Adilson, recente lá na nossa igreja, ele me deu uns livros. Eu cheguei em casa: isso é desaforo. Adilson está cheio de livro, eu tenho uma opção de livro que escrevi, não publiquei. Cheguei em casa, sentei no sofá, meu filho passou de madrugada, 6 horas da manhã, 3 capítulos estavam escritos. Próxima vez que você me trouxer, eu trago o livro A Arte Esquecida do Escudeiro. Tem edição? A Arte Esquecida do Escudeiro. Vocês sabiam que Davi foi escudeiro de Saul? Mas vamos seguindo, irmãos amados, porque o lanche está quase acabando. Deus é bom? Deus é bom, Igreja Santa? A renúncia ao trono. Nós vimos o versículo 17, querida. É esse, né? Então, em verdade, tu reinarás sobre Israel, e eu lhe servirei como segundo em comando. Ora, até mesmo meu pai conhece esta profecia. Eu não sei se o versículo que vem depois, que diz que eles fazem. Então ali, na presença do Senhor, diga a presença, ambos renovaram sua aliança. Diga assim: a presença é uma oportunidade para o renovo da aliança. Fica de pé em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Você sente a presença? Eu pedi a Deus para instalar 50 anos atrás no meu coração uma coisa chamada unsômetro. Eu chego no lugar e tento ver o espectro daquele lugar, ver qual é a atmosfera daquele lugar, para que minha palavra seja relevante. E eu aprendi a não disputar com o Espírito Santo. Ele vai me interromper quantas vezes ele quiser. Ele é o dono da hora, não meu relógio. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu percebo a tua presença. Queridos, Jacó estava num lugar e ele disse: meu Deus, me perdoa, o Senhor estava aqui e eu não percebi. Esse lugar não é outro lugar senão Betel, a casa de Deus. Senhor, me permita ir e voltar com uma oferta, trazer os dízimos, levantar nesse lugar um altar, porque tua presença, a presença de Deus deve ser a motivação do renovo da aliança. Renove sua aliança com Ele. Renova agora.
Em nome de Jesus, renova a sua aliança com Ele. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, renova. Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, renova. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno, renova a sua aliança com Ele. Lembra do teu primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, renova. Renova tua aliança com a casa. Levante as suas mãos em direção à casa, abençoe a casa. Renove a sua aliança com a casa. Essa é minha casa. Esse é o lugar que Deus tem me plantado. Aqui minhas raízes são curadas. Você que chegou ainda não está frutificando, se permita ser tratado nas suas raízes, e de hoje a 1 ano você dará fruto. Renova a tua aliança com a casa. Renova a aliança com os pais da casa. Se desarme. Deixe teus argumentos para trás. Para de ficar fazendo comparações. Faça aliança não somente sua, você é sacerdote sobre sua casa. Aliancie a sua casa. Veja seus filhos crescerem aqui. Veja seus filhos casando aqui. Veja os seus netos sendo apresentados aqui. Reconheça que o Senhor é rei. Ele é o dono da sua vida, o dono do seu destino. Posso ouvir um aleluia? Senta e diga ao seu irmão assim: acabou o lanche. Vamos para o prato feito? Me autoriza, pastor, ir para o prato feito? Vamos para o prato feito. Quem sabe a gente vai até para o à la carte hoje. Então senta, por gentileza. E eu não quero de forma alguma parecer desrespeitoso, por favor. Eu só quero completar o recado. Então, nós vemos aqui que o fundamento da aliança é o pacto. E esse pacto é estabelecido entre príncipes. Eu disse para vocês que esse Rabino Rashi destaca que esse ato foi uma transferência de destino de Jonatas com Davi. Ele abdicou. Ele falou assim: era para eu ser rei, mas você que vai reinar. E aqui a gente percebe a cláusula da misericórdia alcançando a casa desse homem. Nós vemos a renúncia do trono. E o ponto-chave disso aqui vai ser verificado na vida de uma pessoa chamada Mefibosete. Ele foi salvo por uma aliança, por um pacto, por um contrato que ele não assinou, e por um sangue, o do seu pai, em Gilboa, que ele não derramou. Você conhece alguém que foi abençoado por uma aliança da qual ele não participou, que foi beneficiado por um sangue de uma aliança que não era dele, de um sangue que ele não precisou derramar, de uma dor que ele não precisou sofrer, apenas recolheu os benefícios? A segunda coisa que eu quero registrar com vocês aqui sobre isso é a queda e o exílio em Lodebar. Ocorre que dos anos que Davi esteve no entorno de Saul, muitas mentiras foram contadas para Saul e para a família dele. E a mentira acerca do destino de Davi é que Davi tentaria contra a vida de Saul, contra a vida dos seus filhos, porque ele queria ser rei. E muita gente, ouvindo essas mentiras, acreditaram nessas mentiras, deram crédito a essas mentiras. E havia ali uma babysitter, havia uma babá, que ela ouvia as conversas que os seus patrões conversavam, que o rei conversava, falava com seu filho. E Jonatas tem no seu recém-matrimônio um filho, e esse menino é Mefibosete. Ele é um menino de poucos meses de idade. Quando a notícia chega que Saul e seus filhos haviam tombado no campo de batalha, suas cabeças haviam sido decepadas, estavam expostas na entrada da cidade de seus adversários, aquela babysitter, aquela ama, tentando proteger a dinastia e pensando: meu Mefibosete, não. Há pessoas que cuidam da gente. Você vai ter um discipulador assim, que vai querer te livrar dos problemas. E algumas vezes eles vão cometer erros.
vão querer escolher tua noiva, tua namorada, teu destino, vão pedir uma obediência que você não os deve, mas procure entender, é apenas a maneira dele dizer que te ama e que não sabe ainda descrever como seria a maneira acertada de fazer isso. E aquela empregada então, aquela cuidadora, ela leva Mefibosete nos seus braços e na correria, na fuga, ela tropeça nas pedras, cai, o menino cai contra uma pedra e tem uma fratura na coluna, se torna uma pessoa tetraplégica. E ela pensou, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou, e eles vão parar num lugar chamado Lodebar. Lodebar é um lugar onde a esperança não brota. Lodebar é onde o sonho ele não floresce. Talvez o seu casamento esteja em Lodebar. Talvez seu ministério esteja em Lodebar. Talvez você mesmo se encontre em Lodebar. E Mefibosete cresce, se arrastando na poeira suja de Lodebar, comendo poeira, vendo as pessoas cuspindo, urinando, e ele tendo que passar por aqueles lugares, e aquela mentira se fortalecia. Escuta, você só está nessa condição porque um homem chamado Davi está no seu encalço, e você precisa permanecer aqui, incógnito, anônimo, porque esse homem quer tirar a sua vida. Ocorre que enquanto ele está se escondendo, por causa do sangue daquela aliança, Davi está procurando por Mefibosete, para beneficiá-lo. Essa história começa lá no Gênesis, um homem escondido e uma voz o procurando no meio do jardim. Diga, irmão do seu lado assim, você conhece alguém nessa condição? Alguém conhece alguém nessa condição? Sim ou não, Igreja Santa? Assim como Mefibosete, nós sofremos uma queda. E essa queda nos paralisou. Ela nos lançou num deserto de prova. Deserto é lar de escorpiões, de serpentes, de lobos. Deserto é o paradeiro para onde demônios, depois de serem expulsos, é para onde eles vão. Não foi à toa que o jejum de Jesus foi à prova num deserto. E a pior coisa que tem é quando você vive no deserto. E quem vive no deserto esqueceu da promessa. Foi por isso que eles se habituaram a viver no deserto. Eles se esqueceram da promessa. No último dia de vida de Moisés, Deus perguntou: o que você quer? Qual é a tua visão? Ele disse: eu quero ver as montanhas do Líbano. A visão de Canaã havia morrido. O propósito de Deus havia morrido. Ele não tinha mais uma aliança. O sonho de Deus não estava mais no seu coração. Era o seu próprio sonho. Por que você não entrou em Canaã? Porque na verdade eu quero ir para o Líbano. E quando você carrega um sonho próprio, não tem aliança. Não tem casamento que suporte. Não tem relação entre ovelha e pastor que suporte. Não tem ministério que suporte. Alguém me ajude a glorificar o Eterno. Lá no capítulo 4, versículo 4 de 2 Samuel, registra esse acidente. Aos 5 anos, o caos da fuga, quando Mefibosete cai. A analogia aqui é que, assim como ele, a humanidade caiu no Éden, perderam as pernas para caminhar com Deus. As pessoas perderam a capacidade de caminhar com Deus. A Bíblia diz: Enoque caminhou com Deus, e Deus o honrou por isso. Quando você tem aliança, você caminha. Eu tenho uma aliança que eu faço com meus líderes, a aliança do sapato e a aliança do sal. A aliança do sapato é aquela que Boaz faz em relação a Ruth. É a aliança de caminhar juntos. E a aliança do sal é aquela quando você se despersonaliza. Porque o grão de sal, quando se mistura com o outro, você não sabe mais quem ele é. Mas ele continua sendo sal. Você não perde a sua essência. Mas você perdeu o rumo do ego no seu coração. Alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer? Diz assim: você está pronto mesmo para servir a Jesus? Lodebar é um lugar hoje que está na Transjordânia, Jordânia Trip, na faixa ali da Jordânia, entre Israel e a Jordânia. É onde o Irã está bombardeando a Transjordânia nesse momento, que significa lugar sem pasto, ou lugar sem palavra. Hoje nós vemos que as igrejas, elas se reúnem por atrações. A palavra não é mais atrativo. Virão dias, filho meu, que sentirão comichão nos seus ouvidos e não suportarão mais a sã doutrina.
tempo para tudo, menos para a palavra. E não a palavra do homem por ser do homem, mas a palavra de direção. Quando a palavra adoece, quando Miriam adoeceu, e ela teve que ficar 7 dias fora do arraial, Israel nunca mais andou numa linha reta. Quando a profecia adoece no ministério, você não chega a lugar nenhum. Quando a profecia adoece na nossa vida, nós não chegamos a lugar nenhum. Então Lodebar é esse lugar. É o deserto espiritual, onde não há promessa, apenas sobrevivência. Há pessoas que não estão vivendo, não sabem o que é vida em abundância. Você está sobrevivendo. Seu casamento está sobrevivendo. Sua existência está resistindo. Mas não há prazer nisso. Escute, Deus vai te tirar de Lodebar. Você precisa acreditar que há um Senhor te procurando para te tirar de Lodebar. Eu sei que o diabo tem enchido o seu coração de mentiras, dizendo que vem aí punição, vem o peso da mão dele, vem juízo sobre você, mas não acredite nisso. Ele não procura por algo que você tenha feito. Não há nada que você tenha feito de errado que o faça amá-lo menos. Não há nada que você tenha feito de certo que faça-o amá-lo mais. Ele simplesmente te ama por causa do sangue da aliança. Mefibosete vivia escondido, arrastando-se, esquecido pelo mundo, mas não pela aliança. Você pode ter sido esquecido de todos. A Bíblia diz: ainda que teu pai e tua mãe se esqueçam de você, que é uma coisa muito difícil, eu todavia não me esquecerei. Escrevi o teu nome na palma das minhas mãos. Eu aprendi um princípio com Jesus e espero ter vida e esperança para aprender outros princípios que ele viveu e que eu não consigo ainda praticar. Mas Jesus foi desonrado em Jerusalém. Há casas que eu fui desonrado que eu não entro mais. Jesus disse: Jerusalém, tu não me verás de novo, até que você diga: Baruch haba Bershain Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Se você volta ao lugar da desonra, é porque a tua autoestima foi embora e você não sabe qual é a tua identidade. Jesus deixou Nazaré e não voltou mais lá. Porque a casa da desonra é também a casa onde não há milagre, onde não há reconhecimento. Isso aí, eu conheço ele, é o filho de José e Maria, filho do pescador, do carpinteiro, as irmãs dele. Não é nada não. Você não cresce em Nazaré. Você não tem reconhecimento em Nazaré, não que você viva buscando isso, mas a motivação de Nazaré é essa. Os irmãos de Jesus diziam para ele: vá para um lugar onde você seja mais percebido, os teus milagres sejam notados, porque em Nazaré não tem honra. Então Jesus deixou Nazaré. Você precisa deixar Nazaré, que tem sugado o teu destino divino, que tem sugado a tua motivação, a tua alegria, a tua percepção de futuro. Celebre os lugares que reconhece o destino divino que há sobre sua vida. Eu estou deixando um lugar onde eu morei por 12 anos, que logo nos primeiros dias, quando eu estava morando nesse lugar, quando eu acordei com a minha família, tinha um bode sacrificado no portão da minha casa. Resisti 12 anos lá. Estou de mudança nesse presente momento. Estou dormindo no chão. A calça foi a que eu achei, a camisa foi a que a minha esposa encontrou. Eu não vou falar das outras peças por uma questão de intimidade. As primeiras coisas que aconteceram, quando ainda estávamos no processo de mudança, a vizinha saiu do lado assim: vocês estão mudando para cá? Sejam muito bem-vindos. O que vocês precisam? Conte comigo para qualquer coisa. Olha, minha família é essa. Muito bem-vindo a esse lugar. Digo, irmão, que só falar assim: Deus vai te tirar de Lodebar. Você não precisa estar em Lodebar. Você não precisa estar na influência das pessoas que estão em Lodebar. Eles são devoradores de sonhos, devoradores de visão. Nada floresce ali. Alô, igreja? Mas se você não entender o seu destino divino, você vai continuar em Lodebar. A mentira do pecado, que eu já comentei com vocês. Terceira coisa, havia uma busca insistente. Davi determinou que uma parte do seu exército, uma parte dos homens de sua confiança,
fossem designados única e exclusivamente. Olha que Davi tinha muitas pelejas, muitas guerras para defender. Ele colocou aquilo como uma questão de Estado. Vocês precisam encontrar o filho de Jonatas. Mas Davi, você já fez o possível. A aliança não conhece o limite, a aliança excede. Tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você imagina, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Por causa da aliança, não limite Deus com os seus desejos, não limite Deus com os seus sentimentos, porque eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de vida e não de morte. Eu tenho algo extraordinário, algo de grande, dupla honra no lugar da vergonha. Eu vou te tirar de Lodebar, eu vou te tirar desse sentimento de autocomiseração. Pastora Marisa está numa área de psicanálise e sabe como a gente lida com pessoas com baixa autoestima. Quantas pessoas que ora estão num pico de egoísmo, de self, e ora estão se sentindo a pior pessoa, o pior ser humano da face da terra, entendendo que a única coisa que possa aliviá-los é eliminar sua existência. Deus quer resgatar pessoas de Lodebar. Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Alguém diga assim: há um rei que está te buscando. Era um servo, era um soldado, mas por trás dele estava a autorização de um rei. E Deus está te buscando, não se sinta insignificante. Deus está te buscando porque há um destino divino a se cumprir na sua vida. E em Lodebar, sua Nazaré, essa palavra ela perde validade. É quando você chega numa comunidade do Rio de Janeiro, o cara diz: aqui as leis dos homens não valem, aqui o poder público não vale, aqui as diretrizes legais não valem, aqui o tribunal somos nós, aqui quem manda somos nós. Eles estão parece que o reino não alcança. O Senhor está querendo te resgatar de Lodebar. E a única coisa que vai te tirar e vai me tirar de Lodebar, a Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu maravilhoso amor. Deus quer fazer uma operação de resgate da sua alma. O que Davi tinha também com Jonatas era uma aliança de uma alma. Alguém diga aleluia. 2 Samuel 9, versículo 1. Não posso passar muito tempo. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, por gentileza, diz assim: certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória de minha amizade com Jonatas. Há uma pessoa da sua família que Deus quer encontrar. Há um apelo vindo do inferno. Aquele homem lá em Lucas 6, ele disse: Abraão, faz uma coisa, manda Lázaro ir até os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de sofrimento. E Abraão disse: vocês têm lá Moisés, tem lá os profetas. Aí eles ouviram. O inferno faz um apelo. Há pessoas da família de vocês que estão no inferno nesse momento, que se pudesse mandariam esse recado para vocês: por favor, preguem para aqueles que ficaram, para que eles não venham para esse lugar. Resta alguém para que eu use misericórdia. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos. Então Deus está empenhado numa missão de resgate. Eu dizia para a minha igreja nessa manhã: nós não somos um barco desses que artistas famosos fazem um grande passeio transatlântico. Se vocês querem se ver como barco, não se vejam como um barco de turismo, se vejam como um barco salva-vida. Nós somos uma equipe de salva-vidas. Um está lá, olha, lá na tesouraria da igreja, tirando água do barco. O outro está lá se esforçando, remando, para ver se o barco avança. O outro está tentando ver aonde estão os perdidos. Nós somos uma missão de salva-vidas. Você não pode sentar na igreja e ficar olhando pela janelinha. Você faz parte da equipe. Você é essencial a essa equipe.
Alguém pode dizer aleluia? Deus nos busca desde o Éden. Ele perguntou: onde estás, Adão? Ele insiste em nos achar no nosso Lodebar. Lá em 2 Samuel 2, 9 e 8, diz o que o Lodebar faz com a sua autoestima. Quando é achado, quando é encontrado e é introduzido ao seu destino divino, ele não conseguia. Há pessoas que não conseguem. Pessoas que têm dificuldade de dar presente, são pessoas que não conseguem receber presentes e nem dar. Então, quando Mefibosete chega ali, a autoestima dele é tão baixa que ele diz assim: eu me sinto como um cão morto. Agora você precisa entender, porque esse rabino, ele me disse qual é o significado de um cão morto. Um cão morto, daqui a pouco eu acho onde eu guardei isso aqui, em algum lugar. Um cão morto é um nada. Um cão morto é um ninguém. Um cão morto é uma pessoa dispensável. Um cão morto é alguém que você não dá importância. Você passou na estrada e lamentou: tadinho, foi atropelado. Mas você não para ali. Talvez você tivesse misericórdia do cachorro perdido, mas o cão morto, não há nada que se possa fazer. Era isso que Mefibosete sentia: não há nada que alguém possa fazer por mim. A medicina já disse não, os médicos já disseram não, as finanças já disseram não, minha esposa, meus filhos já me disseram não, não há nada. Então Mefibosete sentia o cão morto. Ele estava preso à sua autoimagem de miséria, ele via a sua paralisia. Davi via a face de Jonatas nele. Alguns de nós estavam num estado de pecado tão deplorável que nós não conseguimos enxergar isso. E nós não conseguimos aceitar o que Deus queria nos comunicar, porque a gente não pensava: quem é que pode? Aquele ladrão que se arrepende, ele olha para o outro e diz assim: rapaz, nós fizemos por onde para estarmos aqui? Mas esse homem nunca cometeu nenhum pecado. Senhor, lembra de mim quando entrares na glória do teu reino. Ele disse: eu sei que eu não mereço, mas alguma coisa, a presença dele está falando que eu posso ter esperança de um futuro para minha alma. Senhor, lembra de mim quando entrares na glória do teu reino. Em alguns textos vai apresentar os dois ladrões zombando de Jesus, mas há um momento dessa consciência. Há uma resposta chamada graça. Diga a pessoa assim: só graça. Davi não argumenta sobre a deficiência de Mefibosete, ele simplesmente ordena a restituição. Quando Mefibosete chega à mesa de Davi, Davi faz, a primeira coisa que Davi disse: lava. Alguém vai lá e o lave, mas lave como se lava um príncipe. Alguém diga assim: um príncipe. Aquele Mefibosete nunca havia visto isso acontecer. Ele estava acostumado com as pessoas urinando sobre ele, cuspindo sobre ele, mas agora alguém estava lavando ele. Diga assim: você está sendo lavado pela lavagem do sangue, pela lavagem da palavra, porque você vai se sentar à mesa. Não é uma mesa comum, é a mesa do rei. De repente alguém vem com um grande estojo e trazem joias e começam a adornar Mefibosete, os dedos calejados, machucados de se arrastar sobre a terra. Recebem um anel, mas não era apenas um anel, pastor. Aquilo era um sinete. Com aquilo o rei derramava a cera e ele determinava decreto. E o Senhor está dizendo: eu não estou te dando qualquer autoridade, eu estou dizendo que a partir de agora, aquilo que você pedindo, crendo, com mais um, não duvidando, em meu nome, isso será feito. Aquilo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, porque eu estou colocando no seu dedo um sinete de autoridade. Alguém diz assim: isso é aliança, isso é o resgate da graça. E ele vai e senta. E ele senta entre quem? Ele senta entre os filhos. Você sabe uma coisa que a graça fez comigo? Ela não apenas me fez herdeiro com Deus, ela me provou que Jesus é meu irmão. Quando a gente faz o processo de sucessão, nós temos isso no testamento. Os co-herdeiros, aqueles com quem você vai ter a partilha, o formal de partilha, a herança vai ser dividida de forma igual. O Senhor me põe na mesa junto com o filho dele e partilha, e Mefibosete senta naquela mesa e partilha tudo que os filhos de Davi estavam partilhando. Ele partilha da mesa do rei. Escute, em nome de Jesus, na adoração.
Não são os levitas, os adoradores que são convidados à intimidade. Não importa onde você estiver, se você estiver lá fora, no estacionamento, a presença te alcança. Desfrute da mesa. Alguém diga assim comigo: desfrute da mesa. Sabe uma coisa linda que é você estar sentado à mesa? Porque quem está acima da mesa via somente do tronco de Mefibosete para cima. Abaixo da mesa eles podiam ser diferentes. Embaixo da mesa ele era deficiente, mas Deus não o colocou debaixo da mesa, Deus o colocou sobre a mesa. Somente os teus adversários vão estar ali para dizer por que você não merece estar naquele lugar, naquela posição de misericórdia, naquela posição de reposição, naquela posição de restauração de Deus. Mas Deus não está olhando para as suas pernas que não podem caminhar, Deus está olhando para o seu coração que está no nível da mesa. Diga à pessoa ao seu lado: em nome de Jesus, nessa noite, permita o seu coração se alinhar com a mesa. Quantos podem glorificar o Eterno nesse lugar? Quantos podem exaltar o nome do Senhor nesse lugar? A primeira coisa que aconteceu com o pródigo, quando ele voltou, o pai fez a mesma coisa: dá um banho nele, troca as roupas dele, põe um anel no dedo dele. A troca de vestes é troca de autoridade. Existia um sacerdote chamado Josué, e o Senhor fala para ele: Josué, você está bonitinho por fora, mas eu sei como é que você é por dentro. Eu te sugiro que você troque as tuas vestes, põe vestes de linho limpo, põe um diadema de justiça sobre tua cabeça, para que o adversário não te acuse. Nessa noite Deus quer trocar as suas vestes. Eu não estou falando daquilo que eu posso ver, aquilo que os seus pastores possam ver. Eu estou dizendo daquilo que Deus está vendo. E o Senhor está dizendo: hoje à noite você vai trocar as suas vestes, porque eu vou trocar o nível da sua autoridade. Vou colocar um diadema de justiça sobre tua cabeça. Ninguém pode viver de aparência. Davi tira os trapos de Lodebar e o reveste. Sabe quem é que Deus comissionou para fazer isso? A igreja. O poder de Deus é aquele que dá vida a um morto, que tira alguém de Lodebar, mas ele chama os seus discípulos e diz: agora vocês vão ali e desatem Lázaro. Quantas pessoas chegam aqui e vão chegar nos nossos ministérios com trapos de Lodebar, com o cheiro apodrecido de Lodebar, com as gases infectadas de Lodebar? Vai precisar ter muito amor. Deus está te chamando para um novo nível. Deus está te chamando para esse nível de misericórdia, desse nível de resgate. Afinal de contas, você não está num cruzeiro, você está num barco salva-vidas. Alguém me ajude a glorificar o Eterno. Ele ordena e diz: olha, eu quero que você entenda que esse anel tem um significado. Tudo que pertenceu ao seu avô Saul volta a ser seu, e tudo aquilo que o seu pai Jonatas herdou volta a ser seu. O pai disse ao irmão do pródigo: por que você está brigando por um cabrito? Você não sabe que tudo que é meu é seu? A Bíblia diz no livro de Efésios que Deus nos fez herdeiros de tudo. Efésios 1:3 diz: bendito seja o nosso Deus e Pai, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que é que te falta? Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Por que você age como se você não fosse um filho? Por que você tem mentalidade de Mefibosete? Por que você tem a mentalidade de Lodebar? Por que você vive se lamentando se o pai está dizendo: por que você está lutando por um cabrito, se tudo que é meu é seu? Eu te fiz meu herdeiro, eu te assentei à minha mesa, eu coloquei meu anel no seu dedo, eu te dei autoridade do meu nome para selar decretos sobre a sua vida. Hoje eu li com a minha igreja: pede-me as nações por herança, Salmo 2, e eu as te darei. Escute, o que está faltando para vocês selarem esse decreto? Nações. Nós estamos pedindo bairros, nós estamos pedindo prédios, nós estamos pedindo próximo aluguel, e o Senhor está dizendo: para de pensar pequeno, eu te dei as nações, eu te dei os confins da terra. Eu posso te dar, porque Salmo 24 é minha escritura, é tudo meu, eu posso te dar. Alguém ajude a glorificar o Eterno. Diga assim: sentado à mesa. Põe a mão no seu coração, não quero abusar, por gentileza, fica de pé. Diga assim: sentado à mesa. Continue ligado aqui. Não fique preocupado com o que você vai fazer, Marta. Larga a tua vassoura, olha para o altar, escolhe a melhor parte.
Para, Marta. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 11. Para, pode deixar a luz, por gentileza. É por isso que eu pedi para parar. Segundo Samuel, capítulo 9, versículos 11 a 13. Desculpa, tá, queridos? Eu sei que eu estou atrapalhando alguma coisa. O que está escrito aí? Mefibosete comia à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Eu quero que vocês se vejam. Vem cá, irmão. Qual o teu nome? Senta aqui. Fica de joelho. Eu não sei o que está acontecendo com você, Jorge. Eu não sei há quanto tempo você serve o Senhor, mas você tem o coração de um servo. Você é um carregador de cântaros, Jorge. Alguém pode desprezar o que você está fazendo hoje, mas alguém um dia vai dizer: escuta, quem é que é da estirpe de Elias? E alguém vai dizer: eu conheci um moço. Ele deitava água sobre as mãos do profeta Elias. Veio sobre ele porção dobrada do Espírito Santo. Receba na tua vida porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada, Jorge. Fica aí. Você estava querendo trabalhar, mas o Senhor quer trabalhar em você. Fica aí, Jorge. Carregadores de cântaro. Tela mandele canta lá. Oh, sinta a atmosfera. Segundo Samuel 9, 11 e 13. Ziba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenar. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, o que está faltando para você para comer da comida do rei? Para ter discernimento que não é a comida de qualquer rei, como Daniel sentou no seu coração: não vou comer a comida de qualquer rei. Não é qualquer televangelista, não é qualquer programa de rádio, não é qualquer pregador. Eu vou comer na mesa do rei. Alguém me ajude a exaltar o Eterno. Alguém me ajude a glorificar o Eterno. Aqui vem o mistério da mesa. Debaixo da mesa do rei, ninguém via os pés paralisados de Mefibosete. A toalha da graça cobre as nossas marcas da queda, enquanto desfrutamos da comunhão. Digo, irmão, só assim, é uma toalha cobrindo a tua deficiência. Digo fraco, eu sou forte. Digo pobre, eu sou rico. A toalha da graça. Foi com essa toalha que o Senhor encerrou a ceia. Com a toalha sobre seus joelhos, lavando os pés. Há uma conexão aqui. Alguém diga assim: o sangue do outro alcançou Mefibosete. Ele foi alcançado pelo sangue de Jonatas. Nós fomos alcançados pelo sangue do outro. Alguém diga assim: o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus me alcançou. Mefibosete olhou para aquela mesa, estranho, mas ele se viu cercado de novos irmãos. Eu não sei quanto tempo você está servindo ao Senhor, mas eu quero que você fique de pé e você olhe para as pessoas que estão ao seu lado. Vocês três que estão sentadas, eu fiz minha decisão para Jesus com 16 anos de idade. Ninguém despreze a sua mocidade, principalmente você mesma. Você pode ser a maior sabotadora do teu destino divino. Não sabote o que Deus tem para fazer na vida de vocês. Não fiquem apenas no culto, participem dele. Deus está mudando a chave do destino de vocês. As decisões mais importantes da vida de vocês vai ser tomada agora. A pessoa com quem você vai casar, a profissão que você vai escolher, o tipo de pessoas que vocês vão ser. Isso está acontecendo agora. E Deus ama tanto vocês. Há um deserto querendo impedir, sabotar o destino que Ele tem para vocês. Mas Deus está todo empenhado aqui. Ele mandou os seus guerreiros aqui, para que vocês saibam que vocês fazem parte. No dia que a unção saiu de sobre Moisés e caiu sobre os 70, um informante chegou até Josué, que ainda era Oséias, e disse: vai lá e diga para Moisés que tem 2 jovens lá que eles não merecem o que eles receberam. Eles não merecem a unção que muda destino que eles receberam. Mas Moisés, cheio da visão de Deus, ele disse assim: oxalá que nesse dia todo Israel profetizasse. Ah, tem tanta coisa linda acontecendo.
aquela criança que está no colo, põe a mão sobre ela, querida. Você que está aí atrás, há algo de lindo acontecendo na vida dela. Ela tem alguma dificuldade respiratória? Quem é o pai? Não. Qual é o nome dela? Sofia. Sabedoria. Levante as suas mãos sobre Sofia, papai. Você é sacerdote sobre dela. Diga assim: papai, eu abençoo Sofia, que ela seja batizada com sabedoria. Que ela seja batizada com sabedoria. Qualquer coisa que esteja acontecendo, que esteja invisível aos nossos olhos, que aconteça agora, no nome santo de Jesus, abençoa. Qual é o teu nome, príncipe? Tiago. Obrigado, Tiago. Vamos fechar, igreja linda. Qual é a herança? O que Adão perdeu no Éden, Cristo nos devolveu na mesa. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que Jonatas perdeu no campo de batalha, Davi devolveu a Mefibosete no sangue da aliança. O inferno foi quem tirou muitas coisas de Jó, mas foi Deus quem o restituiu. O rei Davi buscou Mefibosete por anos até encontrá-lo. O rei dos reis buscou você por toda a sua vida. Saia hoje da mentalidade de Lodebar. Você não é mais um sobrevivente, você é um convidado do banquete. O anel está no seu dedo, as vestes são novas e o rei te chama de filho. A aliança te alcançou. E eu gostaria que nesse momento, em nome de Jesus, você fechasse seus olhos. Eu vou convidar essa irmã, se o pastor me permite, e esse irmão que é levita, só para fazer esse desfecho, pastora Marisa. Me autoriza, pastora? Obrigado. Fecha teus olhinhos, por favor. Comece a profetizar. Escuta, é um ambiente de festa. A gente se distrai nas festas, mas alguns de vocês aqui vão ser chamados para intimidade. Havia uma festa em João capítulo 12 na casa de um tal Simão. Alguns até acham que ele era o pai de Judas. Todos estão ali para ver Jesus e uma multidão também para ver Lázaro, que ele ressuscitara. De repente, aquele texto que o pastor antecipou aqui, uma mulher, ela cruza no meio daquela multidão e ela traz um vaso de alabastro para quebrar os pés do Senhor. Quebrantamento é uma coisa, é uma decisão que eu tomo no meu coração. Não tem ambiente certo. Eu tive um discípulo querido, que hoje o Gerson cuida dele, que estava sendo evangelizado. Ele era militar aqui no General Airosa. Um outro amigo querido, muito querido, pastor aqui da Assembleia de Deus de Correias, militar com ele, estava ajudando a evangelização dele. E o assunto daquela semana tinha sido quando Filipe é arrebatado e é colocado ao lado daquele oficial da rainha de Candance. E depois de ter explanado a palavra de Deus para ele, ele perguntou: eis aqui o pé de uma água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: se tu creres que Jesus Cristo é o Senhor, ele disse: eu creio. Desceu nas águas, ele foi batizado e o Espírito Santo tomou Filipe. Eles estavam em forma ali no General Airosa, 2 sargentos diante de um oficial, e o oficial falava. De repente o sargento sussurrou para o sargento do lado, que era o pastor da Assembleia de Deus ali de Correias, e disse: escuta, eu acabei de notar que aqui no nosso hotel, quartel, tem um lago ali na frente. Aqui tem água. O que me impede de ser batizado? E o pastor disse: nada, desde que você crê. E o Jorge disse: eu creio. Ele saiu correndo da formatura, pulou dentro do lago. E porque Deus deu a ele um discipulador corajoso, o pastor saiu do meio da tropa e pulou no lago atrás dele. E no meio daquela formatura, ele disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escuta, quebrantamento é onde você tira tuas armas, você tira os seus escudos, você lança a mão da tua espada. Você diz: eu não sou um guerreiro, eu sou um adorador.
sou um adorador. Eu me esvazio na tua presença. Meu ego não sobrevive. Altar é um lugar que só aceita um tipo, uma natureza de oferta, aquela que morreu. Egos aqui em cima não sobrevive, o calor, o fogo queima. Aliança demanda isso. Em algum momento Jonatas morreu para o seu destino. Em algum momento ele morreu para suas pretensões e para os seus planos. E ele disse: Davi, você vai ser o primeiro, você é um segundo ao teu lado. Davi, eu vejo algo extraordinário, eu vejo que eu vou passar. Davi, eu preciso de seja meu amigo. Meu filho tem 5 anos, Davi. Ele não vai ter um pai ao lado dele, não vai ter uma mãe ao lado dele, não vai ter um conselheiro sábio do lado dele. Davi, seja o pai do meu filho. Deus vai te dar alguém aliançado com a sua casa. Deus vai te dar alguém aliançado com seus filhos. Alguém está entendendo de verdade? Por isso você vai valorizar o que é aliança, porque a presença se manifesta no meio da aliança. Alguém diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Alguém diga aleluia. Eu quero que você levante as suas mãos para o céu em nome de Jesus. Escuta, não basta você saber que você é um príncipe e você está comendo pó de Lodebar. Não adianta você pensar que você é um príncipe e você vive amargurado, com respostas duras, resistentes a ensino, ao cuidado pastoral, porque você ainda tem os ares de Lodebar. O deserto faz isso. Compare os discursos de João Batista com o de Jesus. O João Evangelista chama os seus discípulos de filhinhos. O João Batista chama a sua multidão de raça de víboras. O deserto, ele embrutece a nossa palavra, ele embrutece a nossa maneira de avaliar as situações. Escute, Deus vai te tirar de Lodebar. Posso ouvir um aleluia, igreja linda? Posso ouvir um glória a Deus? Fecha os teus olhinhos, por gentileza. Levante esse som desse teclado. Fecha os teus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite tão especial, eu celebro o nome profético desse ministério, porque ele fala da aliança. É Cristo em nós. Senhor, eu te glorifico, porque a única razão do Senhor ter me alcançado foi por causa do sangue do outro. Uma aliança que eu não fiz, mas usufruo dela, porque o Senhor não se cansou. O Senhor me buscou em Lodebar. O Senhor não olhou para minhas pernas paralisadas. O Senhor me cobriu com o manto da tua mesa. O Senhor nivelou o meu coração com o coração dos meus irmãos, como diz que a igreja de Atos crescia, porque era um só o coração. Na mesa nós alinhamos os nossos corações, Senhor. Aleluia. Ninguém aqui pensa que é maior do que o outro. É isso que acontecia na igreja. Ninguém entende que coisa alguma lhe pertence. Senhor, nós te adoramos, porque desfrutamos não apenas do alimento da mesa, mas desfrutamos da tua herança. Temos o anel nas nossas mãos. O Senhor disse: eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente te causará dano. Senhor, obrigado por esse nível de autoridade. Quando o Senhor me dá o ID para orar pelos enfermos, para expulsar demônios, anunciar o teu evangelho, Senhor, eu faço isso porque eu tenho autoridade. Autoridade quem foi resgatado, autoridade quem está na mesa. Eu te adoro, eu te glorifico em nome de Jesus. Qual o nome dessas 3 princesas? Vem cá que eu quero orar com vocês. Princesa, só as 2, depois eu oro por você. Um namorado pode tirar você e levar você para Lodebar. Solta ela. Teu coração precisa se aquietar. Deus tem o melhor para você. Se permita ser conduzida por Ele. Qual é o teu nome mesmo? Luísa. Olha, Luísa. Um rei da França se chamava Luís. Deus quer que você reine. Entendeu, Luísa? Já recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, minha filha? Já.
Deixa Ele reinar. Você quer entregar teu destino nas mãos dele? Ou você quer continuar que os seus sentimentos, seu emocional, Adilson, quando você for lá na igreja, pode pegar até de madrugada, tá? Eu deixo você com a chave. Te prometo que nunca mais vou te desobedecer. Quando eu... Vem aqui, meu filho. Joshua, fica aqui, me ajuda a ministrar. O meu projeto, depois de 17 anos de casado, era gerar um filho no meu coração, que foi meu filho, Joshua. Foi um processo longo, mas quando eu cheguei lá, eu viajei 1.200 quilômetros. Tinha uma moça, uma menina negra, segurando ele nos braços, num estado onde não há negros. O preconceito ainda é forte no sul do Brasil. E o Espírito Santo disse, ela vai ficar aqui enquanto a lei admitir. Ela poderia ficar naquele lugar até os 19 anos de idade. E ela tinha feito 8 anos. E Deus mandou desistir do meu filho, porque o Senhor também tinha uma filha para mim. O juiz me explicou, é um processo. Ao desistir dele, você volta para a fila. 26 casais entraram na minha frente, porque eu decidi trazer também a minha filha. Alguém diga assim, Deus tem um destino divino para você. 6 meses depois eu fui chamado e me perguntaram, vocês ainda querem consolidar a família de vocês? Eu disse, sim. Então venha buscar seus filhos. E quando eu cheguei lá, eu quis saber por que 26 pessoas me deram a vez. Meu filho tinha ficado internado no hospital entre a vida e a morte. E eles disseram, ele vai morrer. 26 casais desistiram do meu filho.
e Deus me deu ele. Muita gente já desistiu de você, mas Deus te achou, Deus te encontrou. E eu trago essa lembrança, porque Deus nos levou essa semana para uma casa muito grande. É a maior casa que nós já moramos, muito grande, presente de Deus. Quando ele entrou naquele quarto grande dele agora, e minha filha entrou, ela disse uma frase, aquilo quebrou meu coração, eu tive que sair do quarto. Ela olhou para ele e disse: Joshua, quando nós, na nossa vida, poderíamos pensar que nós teríamos um quarto desse na nossa vida? Olha para o seu irmão ao seu lado, você não faz ideia do que Deus tem para você. Lodebar está ceifando os teus sonhos, Lodebar está ceifando o teu destino divino. Há tanto de Deus, tudo que é meu é dele. Meu escritório de advocacia é dele, a casa que eu estou construindo é dele, tudo, o meu nome é dele, porque ele é meu filho querido, que na minha mesa ele tem autoridade disso. Eu quero que você ore para essas pessoas agora, e a gente vai passar a palavra para o pastor Adilson. Sim, Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor derramou essa noite. Que o Senhor venha derramar uma unção de paternidade sobre essas pessoas que estão aqui, Jesus. Que o Senhor venha dar destino a cada um deles, Pai. Que eles possam se sentir amados por Ti, Jesus. Senhor Jesus, que eles possam reconhecer que nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo, porque Ele pagou um alto preço para que possamos ser feitos filhos dEle, Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós não merecemos o Teu amor, nós não merecemos a Tua graça, nós não merecemos a Tua bondade. Muitas das vezes nós caímos, nós nos tropeçamos e o Senhor nos abraça novamente. Nós não entendemos esse grande amor, esse grande plano que o Senhor tem para as nossas vidas, mas nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos a nossa vida em Ti, nós confiamos o nosso destino em Ti, Jesus. Então, mais uma vez, Senhor, nós não temos nada a pedir, mas nós temos muito a agradecer, Pai. E mais uma vez, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite e por tudo que o Senhor vai fazer. Agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor fez nesse ministério e aquilo que o Senhor tem frutificado nesse ministério e aquilo que o Senhor vai fazer cada dia mais, Senhor. É assim que eu te peço, te agradeço, em Teu nome, amém. O dia que vocês quiserem ouvir uma palavra de uma levita, de uma adoradora, de alguém que conhece a palavra, minha filha lê pelo menos 4 livros por mês. O dia que vocês quiserem conhecer o testemunho dela, deixa ela dar uma palavra aqui para os mais jovens aqui. Oh, vocês vão ficar surpresos. Nossos filhos sentam à mesa. Pastor Adilson, perdoa. Está escrito lá fim, the end. Acabou. Eita, por que você continua convidando esse pastor rebelde para pregar aqui, pastor? Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a vida do Adilson, saúde dele, coração dele. Deus abençoe Marisa, sua alma, seu emocional, sua vida física, seu ministério. Deus abençoe Felipe, no seu futuro, a família que ele vai constituir, o projeto de vida que o Senhor tem colocado diante dele. Obrigado, porque ele é um guerreiro com suas armas despojadas. Ele sabe que o Senhor é o rei da vida dele. Nós o abençoamos no nome de Jesus. Abençoa essa igreja preciosa, essa adolescente que passa para a maioridade. Não vai poder mais dizer que é uma criança. Não vai poder mais deixar de fazer coisas por pensar que é criança. Até aqui pessoas te levaram de um lado para o outro, te tomaram pela mão para um lado e para o outro, mas chegou o momento de você andar com os teus próprios passos, nas tuas próprias pernas. Eu te dou maioridade, igreja linda. Você é responsável pelos seus atos e você é capaz, completamente capaz, para receber toda a herança.
Quando você era menor, um tutor tinha que cuidar dos teus bens, mas agora você é maior, você tem 19 anos, igreja preciosa. Desfrute a tua herança, viva a plenitude do teu destino divino, consolide o propósito que eu tenho para ti entre as nações, em o nome precioso de Jesus, amém. Amém, igreja santa, Deus os abençoe. Aleluia. Amém.